algo que as pessoas viram como positivo, eu vi muito burburinho disso, foi a questão do dólar estar mais barato. Sim. E aí eu queria tirar algumas dúvidas. A primeira delas é, por que o dólar está mais barato? Eu queria entender essa logística. Assim, na verdade, eu entendo, mas talvez você não está entendendo. Então, vamos falar um pouco sobre esse assunto. E o segundo, o dólar mais barato é bom ou não para a economia? Porque, por exemplo, para o consumidor final que vai comprar dólar ou que consome produtos que são taxados em dólar, enfim, pode ser mais interessante. Mas para a economia como um todo, isso é interessante ou não? Porque, enfim, né, isso vai impactar direto no mercado mundial e aqui. Verdade. E aí? Então, esse dá uma aula aqui de macroeconomia, vou tentar resumir. Dá uma resumida. Mas assim, de maneira geral, o dólar, na verdade, ele sofreu, no semestre, ele sofreu dois momentos. Um momento de apreciação do real, né, que é a desvalorização do dólar, que foi até março ali, que foi bem forte. A gente, não sei quem lembra, o dólar chegou a chegar a 4,65. Sim. Acho que foi o pobre do meu irmão. Só dá uma risada aqui. O bichinho foi viajar pra fora, né? Ele tinha comprado essa viagem antes da pandemia. Aí ficou enrolando, né? Porque cancela, abre, fecha, conseguiu ir esse ano. E ele foi comprar alguns dólares quando tava caro, pra se preparar pra viagem. Chegou a pagar 6 e porrada no dólar. Assim. E aí, quando ele chegou de viagem, o dólar começou a descer. Baixando. O bichinho ficou triste. E aí ele uma vez me ligou, bravo, nessa época de tá 4 e pouco. Eu falei, cara, paciência. Não, pois é, e é assim mesmo, o dólar, a gente tem um parâmetro de câmbio flutuante, né? Então ele vai flutuar conforme as medidas econômicas vão acontecendo. E aí foi isso, o primeiro trimestre foi um período de apreciação do real, né? Valorizou. E o dólar desvalorizou, caindo de preço. E já depois de março foi um movimento seguinte, que é o dólar voltando a apreciar, o real desvalorizar, e o dólar chegou a bater 5,50, 5,55 agora, mais recente. Porque, chegou a quase 7, não foi? Não, ele chegou ano passado ali, próximo dos 6, depois aí ficou oscilando bastante, e foi agora esse primeiro trimestre que ele caiu, né, de preço. Mas assim, resumidamente, sem entrar, porque aqui é muita coisa, né? Envolve muita balança de pagamento, muita coisa aí que eu acho que não é o foco. Depois a gente faz Mas assim, acho que o primeiro trimestre ali, os dois motivos principais, e aí começa já a falar de algumas coisas ruins, foram os juros subiram, né, aqui no Brasil, e subiram até mais do que eu esperava, depois a gente detalha um pouco mais do que isso. E aí o fato do juros subir atrai o investimento externo, né, que é o pessoal lá de fora falando, o juros está subindo, tornou atrativo aplicar aqui, emprestar dinheiro para o governo e uma entrada de dólar no Brasil. Então isso ajudou uma apreciação, porque é muito oferta de dólar, é dinheiro vindo para pegar os juros mais altos aqui. Então esse foi um dos motivos. E o outro foi um motivo assim, que depois a gente também é um outro assunto polêmico. Aí já fica o convite para você voltar. Mas é assim, tem a ver com a apreciação das commodities de uma forma geral, né? Que é minério, mais aqui no Brasil, mais os minérios, soja, alimentação, né? Produtos, grãos, né? Que subiram em função da guerra. Então, assim, a guerra tornou escasso aí, né? A oferta de alguns produtos, principalmente alimentos, e no petróleo muito por causa da escassez lá, a Rússia é um grande produtor. Fez o preço dessas commodities, né, que a gente chama subir, e o Brasil é um grande produtor de commodities. Então, assim, tanto agrícolas, né, que são a soja, milho, os grãos, e no minério de ferro por causa da Vale, que a gente é o maior produtor também, uma das maiores mineradoras. Então, o que aconteceu? A subida de preço lá também se tornou, quer dizer, um efeito ruim, por um lado, né, aliás, bem ruim, que é a guerra. Por um lado assim, específico, foi levemente positivo para o Brasil, porque o preço dos principais produtos que a gente exporta subiram bastante. Entendi. Então, também ajudou uma entrada. Como a gente não parou a exportação desses produtos, eventualmente até aumentou, né, porque outros países não estavam podendo fornecer, a gente continuou exportando bem, num preço bem mais alto, então é mais dólar entrando, também ajudou a apreciação. Né? Só para ficar claro, assim, que eu vi que você ficou um pouco preocupado, assim, para você, não que a guerra seja algo bom, mas assim, igual nós falamos no último podcast lá, o de novembro, que
os movimentos políticos, eles influenciam na economia, sim, independente se nós concordamos com esses movimentos ou não, se eles são bons ou não. Me corrija se eu estiver errado. E essa influência, ela pode ser negativa ou ela pode ser positiva. Nesse caso, a guerra, que é algo muito ruim, influenciou de forma positiva em alguns no curto aspectos, prazo ali, né? No curto prazo, em alguns aspectos muito únicos, assim, para o Brasil. Então, você falou de algo muito pontual e foi pontual. Por isso eu falo, primeiro trimestre ali, que era a guerra começando, mais a expectativa de que talvez fosse uma coisa rápida, né? Mas aí os preços subiram muito, a gente mantendo as exportações, o mundo não tinha desacelerado ainda, né? Porque tudo começando, por isso eu falo, pontualmente ali teve um efeito assim que gerou vamos dizer, um fluxo cambial muito forte para o Brasil. Entendi. Isso fez, e fora os juros, né? Fez a nossa moeda apreciar. Mas logo depois passou, né? Então, como eu falei, foram 2 momentos, né? E acho que isso já reflete um pouco a dificuldade para quem fez gestão de recurso nesse primeiro semestre, foi exatamente essa. Foram 2 momentos bem distintos para o Brasil, né? E a gente bem descolado do mundo nesse aspecto, que esses 2 fatores favoreceram a entrada de recursos aqui no Brasil, fez apreciar a nossa bolsa, né? Então, a bolsa dos Estados Unidos no primeiro trimestre caiu bastante e a gente chegou a subir 14% no ano até março. Por conta disso, né? O Brasil, com aqueles preços de commodities subindo, como a gente é um grande exportador de commodities, foi visto como um porto seguro, vamos dizer, no ambiente ali de que a guerra fosse rápida e tal, e as coisas iam se resolver rapidamente. Então a gente era o porto seguro. Então muito dinheiro entrou para a bolsa subiu, o dólar caiu e a gente estava surfando bem no mundo, assim, estava indo super bem. Mas logo em março inverteu, né? E aí fatores externos e internos contribuíram para esse cenário. Mas finalizando para vocês entenderem a dinâmica. A bolsa que estava subindo, só para ter a dimensão e a dificuldade da gestão, a bolsa que estava subindo 14% até março, terminou o semestre caindo, caiu 25% em 3 meses depois, e terminou o trimestre ali caindo mais ou menos 5% no acumulado. Então, mudou radicalmente ali o cenário.